Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vou começar uma série de resenhas sobre os clássicos da ficção científica. E hoje vamos falar sobre o livro Fahrenheit 451, de Ray Bradbury. Esse é um livro que foi publicado pela primeira vez em 1953, nos Estados Unidos, e ele conta a história de um futuro distópico em que está ocorrendo uma grande guerra, né? E o mundo é muito diferente do que a gente conhece, ou do que a gente conhecia, né, em 1950, porque as pessoas estão o tempo todo ligadas na TV, né? Tem essa coisa de estar o tempo todo ligada na TV, e a TV sempre falando sobre guerra, e as pessoas não enxergam direito o que está ao redor delas, né? Não conseguem perceber o, a guerra acontecendo de fato, né? Ou questões de desigualdade, por exemplo, esse tipo de coisa, as pessoas estão o tempo todo vidradas ali na TV e também nos carros, né? Então, os carros eles são, né, mais rápidos e também não tem limite de velocidade para as pessoas não pararem para olhar ao redor, né? E o que é mais interessante, que é mais significativo assim nessa realidade distópica, é que os livros são proibidos. É proibido ter qualquer tipo de livro, né? Tem algumas coisas, por exemplo, determinados folhetins, coisas pequenas assim. Existem peças de teatro, mas elas também passam por um tipo de censura, mas o livro mesmo é proibido. É proibido ter qualquer livro, seja ficção ou não ficção. E daí existe o corpo de bombeiros, né, cuja única função é queimar livros. Então eles identificam onde tem livro, vão lá, prendem as pessoas, queimam os livros e eventualmente também, né, matam as pessoas. Uma das coisas mais interessantes assim dessa realidade, né, desse futuro distópico, é que a vida das pessoas não faz muito sentido, né? É comum você ver pessoas morrendo e isso não importa, né? Não tem impacto isso. E daí o que acontece? Esse livro ele vai contar a história de um bombeiro chamado Montag, que ele passa a questionar as coisas em volta dele, né? Começa a questionar por que que ele está fazendo o que ele faz, por que que os livros são proibidos, por que que a esposa dele não sai da frente da TV, esse tipo de coisa. E daí, claro, né, acontece muitas coisas, né, que ele começa a ser perseguido, ele começa a se envolver com conspiração e tal. E ele é um livro que ele tem um estilo muito particular, muito característico assim, que a escrita dele é meio poética, né, na verdade. Eu acho muito mais efetivo assim como poesia do que como narrativa mesmo. Então a escrita é o tempo todo muito metafórica, cheio de figuras de linguagem, né? Cheio de imagens metafóricas, imagens alegóricas, imagens sinestésicas, imagens surreais. Eu diria que é um estilo surreal, assim, né? Parece aquela coisa do sonho, né? A escrita parece muito que ele está descrevendo coisas abstratas e etéreas e oníricas. E na verdade esse é o estilo dele de contar história, né? Ao invés de falar, por exemplo, ele mirou um jato no fogo, fala, a serpente de metal lambia a chama com um jato de querosene, alguma coisa assim, né? Sempre imagens muito malucas assim e muito bonita. É interessantíssimo o estilo, vale a pena ler o livro por causa disso. E eu vou dar até um exemplo aqui no, na primeira página do livro, né? Depois isso vai ficando ainda mais denso, ainda mais surreal. Mas aqui no começo ele fala, por exemplo, empunhando o bocal de bronze, a grande víbora cuspindo seu querosene peçonhento sobre o mundo. O sangue latejava em sua cabeça e suas mãos eram as de um prodigioso maestro regindo todas as sinfonias de chamas e labaredas para derrubar os farrapos e as ruínas carbonizadas da história. Então, por conta desse estilo que ele é excessivamente metafórico e embelezado, né, e surreal, fica até difícil às vezes entender o que é que está acontecendo de fato, né? As situações reais vão se misturando com essas descrições, vão se misturando com as sensações que os personagens têm, e isso torna tudo bastante metafórico, né? Apesar disso, tem uma história sendo contada, você consegue, né, entender a história e ela envolve todo aquele padrão assim de uma pessoa comum descobre algo, essa pessoa vai atrás de descobrir isso e acaba tendo problemas e depois ela se salva.
Eu diria assim que em termos de história, de narrativa, não é tão bom assim. É uma história muito simples, né? Muito direta. Ela acaba meio que do nada também, não tem um final muito satisfatório. Quem viu o filme pode ser que se decepcione, porque o final é bem diferente, né? Apesar da história ser basicamente a mesma, eu acho mais legal. O filme é ótimo, né? Mas eu acho mais legal o livro por conta da linguagem que ele usa, que é uma coisa impossível de traduzir assim para o cinema, para outra expressão artística. E daí, é claro, a gente precisa comentar sobre o conteúdo, né? Não só a história e o estilo, mas também a construção de mundo distópico que ele faz, né? E o que eu acho interessante é que quando a gente pensa em ficção científica, a ficção científica parte do mundo que a gente conhece, ela acrescenta algum fator, né, diferente, que no caso da ficção futurista, né, algum fator que surge num futuro próximo e daí isso vai mudar, né, bastante as relações sociais, a maneira como a sociedade funciona e como as pessoas enxergam o mundo, né? Aqui no caso esse fato seria a transformação a proibição dos livros e também a transformação do corpo de bombeiros numa espécie de polícia que combate os livros, né? E aí, geralmente, quando a gente vê isso, a gente fica pensando quais as consequências dessa mudança, né? E daí as consequências dessa mudança seriam a ambientação da história, né? Não chega nem no enredo, é a ambientação mesmo, diz respeito às consequências disso, né? Como que as pessoas lidam com livros, com incêndio, né? Com cultura, né? Como as pessoas lidam com a TV, com a propaganda, com a guerra, esse tipo de coisa, tudo são consequências desse fato de ficção científica. Mas aqui eu acho que o mais interessante mesmo é a gente pensar não as consequências disso, mas o porquê que isso acontece. É sempre importante a gente parar para pensar nisso também na ficção científica, por que que os livros foram proibidos, né? E tem um capítulo aqui em que o general lá, né, que está tentando convencer o Montag a parar de pensar nessas maluquices, ele dá uma explicação muito longa de por que que os livros foram proibidos e com uma verve, assim, uma linguagem, né, muito impostada, belíssima, ele explica tintim por tintim o que que se sucedeu desse mundo convencional que a gente conhece até o momento que eles estão vivendo. E daí você consegue ver nessa fala dele, nessas explicações dele, você consegue enxergar muitos momentos históricos em que livros foram proibidos, né? A gente está falando aqui de um livro que está falando sobre os anos 50, né? O final dos anos 40, anos 50, quando o mundo saía assim do fascismo, né? Só que, na verdade, a ideia de censura e de controle sobre o que as pessoas leem, ela estava presente nos Estados Unidos, ela estava presente na União Soviética, ela estava presente em vários lugares e com várias justificativas, mas no fim das contas, o que esse livro está dizendo é que a justificativa para queimar livros é justamente não oferecer diversidade de visões de mundo. Existe uma única visão e ela é transmitida a todas as pessoas pela televisão. Mas o fundamental aqui é a ideia de que as pessoas não conseguem pensar por si próprias. E daí precisam de alguém que pense por elas, né, e diga o que elas devem achar, o que elas devem pensar, o que elas devem saber. O que é uma ideia que a gente vê muito em muitas ideologias hoje, em muitas decisões políticas hoje. E aí o perigo dos livros seria esse, né? Mesmo os livros de ficção, eles falam assim: ah, não, isso aí é ficção, isso não aconteceu, não faz sentido você ficar lendo essas mentiras, né? E no caso do livro de filosofia, pior ainda, né? Vai falar a mesma coisa, vai dizer que está contando mentiras, né? E isso tudo é um discurso tipicamente fascista, né? Mas, de certo modo, eu acredito que tem aqui também uma crítica ao momento que o autor estava vivendo, né? Nos Estados Unidos, quando existia um pensamento anticomunista tão forte que existia um certo grau de restrição da leitura e da vida privada das pessoas, né? E daí, como sempre, a ficção científica vai exagerar certos aspectos da vida presente que o autor quer criticar. Então, aqui no caso, a questão da televisão, que estava muito em alta na época, era uma grande revolução tecnológica e cultural que tinha, e a questão da indústria automobilística também, né? Então,
talvez assim, né, o autor até penda para aquele pensamento meio conservador assim de que a TV vai matar os livros, né? Não sei se era isso realmente que o autor pensava ou se ele estava fazendo uma crítica mais profunda, né, contra o cerceamento da cultura mesmo, né? Porque a TV também é um modo de transmissão cultural, mas é de fato que até pouco tempo atrás a TV era uma coisa muito impositiva, era não, é uma coisa muito impositiva, né? Uma visão única dos fatos que é transmitido para todas as pessoas igualmente. Outra coisa importante de falar, ou pelo menos que eu acho interessante, né, é a questão da ubiquidade da TV, né? Você geralmente tem um cômodo em casa onde fica a televisão e você liga ela para assistir. Nesse caso, não. Cada cômodo tem uma TV e quando a pessoa acorda, a TV liga. E daí, quando ela vai de um cômodo para outro, ela não precisa parar de assistir, ela continua assistindo. Isso me lembra muito o segundo episódio de Black Mirror, né? Que o cara mora dentro de um cubículo, que as paredes são telas, né? E ele não tem a opção de parar de assistir em nenhum momento. E aquilo eu acredito que tenha sido inspirado no Fahrenheit 451 também. Eu lembrei bastante dessa cena do Black Mirror. Bom, e no mais é isso. Essa edição, né, tá bastante em alta. Essa aqui e outras também, né? Esse livro tá bastante em alta ultimamente. E essa é uma edição da Editora Globo, que no final, no começo ele tem um prefácio, né? E no começo ele tem uma carta do autor também, que é uma carta que ele fica falando mal da tal da lacração, como o povo chama, né? De tentar empurrar certas pautas para dentro da literatura. Ele fala que a literatura tem que ser livre. Por isso até que eu acho que talvez ele tenha tido uma visão um pouco conservadora dessa questão da proibição dos livros, porque ele fala assim, a literatura tem que ser livre, mas meio que tem que ser livre para falar o que quiser. Eu acho engraçado, na verdade, chega a ser um pouco cômico a maneira como ele trata disso, né? Não tô aqui, né, tentando atacar o autor, na verdade, é um livro genial que eu recomendo que todos leiam. Mas é muito curioso ter esse pós-fácil em que ele fala um pouco sobre as questões de minorias estarem invadindo a literatura na época que ele escreveu, acho que é nos 2000 já. Ele fala um pouco sobre o filme também, né? Esse filme é dos anos 80, se não me engano. E é isso. Eu recomendo esse livro basicamente para pessoas que já têm alguma experiência com leitura, que já sejam leitores, né? Porque não é uma leitura fácil, como eu falei, ela é muito rebuscada na estética dela, né? Então é um livro muito bom. Como ficção científica, ele é fundamental, né? Ele tem uma contribuição muito grande para esse gênero, mas não é uma leitura para qualquer pessoa, né? Você precisa ter um pouco de bagagem de leitura para chegar no Fahrenheit. Bom, e era isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários o que mais você quer ver aqui na série de resenhas de livros e o que que você acha sobre esse livro Fahrenheit, sobre a repercussão, a importância dele, né? Bom, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu sou Pacífico e até a próxima.